Olá pessoal, inicialmente espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos à nossa aula de computação gráfica do dia 29 de abril de 2020. Pessoal, o tema da aula de hoje são os objetos articulados. E esses objetos, pessoal, em engenharia, eles comumente são utilizados para a representação de robôs. Tá? Então a ênfase do que a gente vai ver hoje em termos de objetos articulados é a aplicação deles em robótica. Tá? Mas como são compostos os objetos articulados, hein? Eles são compostos, pessoal, pela união de dois ou mais segmentos, que a gente também chama de links, ok? Esses elementos que unem os links são o que nós chamamos de juntas, tá? As juntas, pessoal, elas podem ser rotacionais ou elas podem ser prismáticas. Qual é a diferença de uma para outra, gente? A junta rotacional, como o próprio nome diz, é aquela em que você tem um movimento ocorrendo através de uma rotação. Tá? Na junta prismática, você tem mais ou menos alguma coisa semelhante ao que a gente vê com os pistões da hidráulica. Né? Em uma junta prismática, o movimento ele se dá numa direção, vamos dizer assim, linear. Ok? Imaginem esse objeto que eu desenhei aqui, olha. A junta prismática é esse elemento, tá? E essa haste da junta, ela, portanto, pode ir para frente, bem como ela pode ir para trás. Tá? Então, isso é uma junta prismática. E aqui a gente tem um exemplo de uma junta rotacional, ou seja, o movimento se dá através do giro em torno do ponto de fixação dessa junta. Ok, pessoal? Bom, para não complicar muito a nossa vida, já que a robótica ela é o tema de uma disciplina que vocês ainda vão estudar no próximo semestre, nós vamos ver um modelo bem simples de um robô que a gente chama de robô planar. Tá? Esse robô planar, pessoal, ele tem duas juntas rotacionais, essa e essa, tá ok? E dois segmentos, ou dois links, ou dois braços, vamos dizer assim, que seria esse, correto? E esse daqui. Tá? Então eu tenho duas juntas rotacionais e dois braços. Esses braços, pessoal, eles têm comprimento L1 e L2. Esses comprimentos eles não precisam ser necessariamente iguais, tá? E na extremidade livre do robô, eu tenho um ponto cujas coordenadas são XP e YP. Tá? Nesse ponto, pessoal, eu posso colocar uma ferramenta no meu robô. Por exemplo, uma parafusadeira, por exemplo, uma solda. Tá? E quando essas juntas aqui giram, elas fazem um ângulo de θ1 no caso da primeira junta, ou no caso da segunda junta, θ2. Tá? Notem o seguinte, olha, θ1 é um ângulo formado entre o eixo X e o link L1. Já θ2, ele é o ângulo formado entre o prolongamento do comprimento L1 e o braço L2. Tá ok? Bom, como a gente estuda esse robô planar, gente? Existem duas formas de se estudar esse robô, pessoal. A primeira delas a gente chama movimento ou modelo cinemático direto. Como funciona esse modelo cinemático direto? O que ele diz para a gente? Olha, nesse modelo cinemático direto, nós informamos os ângulos das juntas, ok? E a partir do ângulo das juntas, nós calculamos a posição da extremidade livre do robô, ou seja, a posição da ferramenta. Tá? Então, nesse modelo, só recapitulando, eu falo quais são os ângulos das juntas, né? E em função desses ângulos eu calculo a posição da ferramenta, a posição do extremo livre do robô.
Esse não é um modelo, gente, que tem muita utilidade prática, tá? Nós usamos mais para aprender praticamente do que propriamente para construir um robô ou analisar o funcionamento mais completo de um robô. Tá? Uma segunda opção é o modelo cinemático inverso. Modelo cinemático inverso. Por que modelo cinemático inverso? Porque nesse modelo, pessoal, nós falamos qual é a posição da extremidade livre do robô que nós desejamos. Ou seja, nós falamos qual é a posição da ferramenta do robô, onde nós queremos que essa ferramenta esteja. E a partir disso, a gente calcula quais são os ângulos das juntas, né? Qual é o giro que a gente tem que dar no motor das juntas, por exemplo, para que o robô alcance essa condição, para que o robô chegue na posição desejada. Tá? Então, esse é o problema mais comum na robótica. Ou seja, eu falo onde eu quero colocar a ferramenta do robô e eu calculo a partir dessa informação qual é o valor dos ângulos θ1, θ2 no caso do robô planar, por exemplo. Tá? Um detalhe muito importante, esse modelo cinemático inverso ele é mais difícil de ser calculado do que o modelo cinemático direto. Tá? Se vocês olharem aqui as equações, olha a equação do modelo cinemático direto e compara com a equação do modelo cinemático inverso. Aqui, ó. Vejam o grau de complexidade que você tem entre essas duas equações. É bem diferente, né? Bom, só para a gente ilustrar, eu vou mostrar para vocês como se calcular o modelo cinemático direto do robô planar. Tá? Para ficar mais fácil para vocês entenderem, para vocês enxergarem melhor o contexto desse problema. E depois a gente aplica isso daí no nosso POV-Ray, ok? Então, olha, eu vou interromper esse vídeo por um momento, e a seguir eu volto com o modelo cinemático direto de um robô. Tá? Até já!